Aí, começamos mais uma live do Fala Mais Troca, aqui diretamente da Filos Psique em Itanhaém. Hoje nós temos um convidado que é o Felipe Margarido. Nós vamos falar sobre o que é a sabedoria, o que é a filosofia. Será que é a mesma coisa? Vamos descobrir hoje. O Felipe Margarido ele está aqui, ele vai já entrar aqui para falar com vocês. Eu só queria deixar o recado que caso vocês queiram entrar em contato com a gente, é no site da redeintegrativa.com ou no grupo do Fala Mais Troca lá no Facebook, beleza? Então é isso. Aguardem aí que a gente já vai começar, o Felipe vai começar essa aula aqui com vocês. Tá com o microfone, vai. Where is the text? Começa a falar aí sobre. Sim. Olá a todos. Buenas noites. Olá. Eu preciso de uma câmera voltada aqui para mim. É possível? Aqui. Pode ser. Ops. Aí. Cadê o texto? Olá novamente a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Margarido, sou psicólogo e filósofo e vou fazer um rápido diálogo com vocês sobre o que é filosofia e também o que é a sabedoria, né? Para falar o mínimo sobre o que é a sabedoria, o que discute o que é a sabedoria é a filosofia, né? Então eu gostaria de fazer uma rápida, muito rápida explicação, né, da história da filosofia, do contexto do surgimento da filosofia, né? Vamos falar mais especificamente da filosofia grega, né? A filosofia ocidental. Lembrando que existem vários tipos e modos de filosofia espalhados pelo mundo, né? Existe a filosofia oriental, né? Que é uma filosofia que se desenvolve mais no Oriente, né? Lá na região da Índia, China, Japão, né? A gente chama de filosofia oriental, né? Mais especificamente a filosofia tem mais especificamente a filosofia védica, né? Que é a filosofia hindu. Mas hoje, né? A gente vai falar de filosofia grega, que é uma filosofia mais ocidental, né? Que é a filosofia que nasce mais próxima aqui do nosso contexto, da nossa sociedade, da nossa cultura, né? Então vamos lá, vamos começar por qual é a história da filosofia, qual é o contexto de surgimento da história da filosofia, né? Ah, eu gostaria de deixar uma pergunta no ar para vocês, né? Uma pergunta reflexiva, né? Que eu não vou responder, só deixar no ar, né? E a pergunta é: o que é a filosofia? Né? O que é a filosofia? É uma pergunta reflexiva, né? Não é muito adequado a gente sempre recorrer aos livros, né? Ao material acadêmico. É uma pergunta que a gente faz mais internamente. Mais internamente. O que é filosofia para você? Né? Mas vamos analisar pela etimologia da palavra, pelo contexto da palavra, né? A escrita da palavra. A gente sabe que filosofia tem duas palavras juntas, né? Philos, né? Philos, que vem do grego philia, que quer dizer amizade, né? Amizade. E sophos, ou sofia, que quer dizer a sabedoria, né? Isso que é o significado da palavra filosofia, ou seja, amigo da sabedoria. E essa palavra diz a lenda que começou com Pitágoras, né? Pitágoras, certa vez perguntaram para Pitágoras, perguntaram o seguinte para ele, perguntaram: és tu o sábio? É você o sábio?
né? E Pitágoras disse: não sou eu o sábio. Eu sou o amigo da sabedoria, ou seja, o philos sophos, né? Nenhum filósofo vai se declarar sábio, nenhum filósofo é tonto, né, ignorante o suficiente para se declarar o sábio, né? Nós filósofos perseguimos, né, o que seria a sabedoria. Essa é a nossa missão, a nossa jornada. E fazemos isso cotidianamente, em casa, na família, na escola, no trabalho, com os alunos, a todo instante, né? Por quê? Porque eu considero que essa é a tarefa mais digna que uma pessoa pode fazer na face da Terra, que é buscar o que é o conhecimento, ou o que é a sabedoria. Nada mais importante na face da Terra do que procurar responder essas questões, né? E fazer aquelas perguntinhas perigosas, né? Por exemplo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos? A filosofia procura, sim, responder a essas questões. Certo? Perfeito até aí? Então vamos lá. Falei para vocês que o contexto de surgimento dela tem relação com Pitágoras, né? Quem não conhece Pitágoras, vale a pena dar uma pesquisada. Esse filósofo matemático, um sábio, né? Vale a pena dar uma pesquisada. E onde que surge essa filosofia que a gente está conversando sobre? Ela surge na Grécia, né? Os primeiros filósofos eles estavam perguntando, né, inicialmente sobre a natureza. O que é a natureza? Ou, né, no dizer deles, o que é a physis, né? Os primeiros filósofos iniciaram este questionamento, né? Por que que o sol nasce e se põe, né? Por que chove, né? O que é a terra? O que é a água? O que é o céu? Os primeiros filósofos eles estavam preocupados com a questão da natureza e estavam também espantados com a realidade, porque a filosofia ela tem que causar isso em nós, né? O espanto. O saber filosófico ele precisa nos causar este espanto, uma admiração, né? O saber filosófico ele procura nos fazer olhar o mundo com os olhos de uma criança. Como que é? Através dos olhos de uma criança. É como se você estivesse olhando o mundo pela primeira vez, espantado, admirado, curioso para tudo o que se manifesta na nossa frente. Tudo, né? Os primeiros filósofos estavam espantados com a realidade, com a natureza, com a força e a intempérie da natureza, né? Os primeiros filósofos estavam procurando saber o que é este mundo, por que que aparecemos aqui, né? Por que a natureza tem essa intempérie, essa força, né? Por vezes maior que nós, né? Veja a natureza. A gente vive a nossa vida tranquila, adequada, né? E chega um certo dia e bate um tufão, um furacão, um terremoto, um maremoto na sua casa e morre todo mundo, todo o vilarejo, né? Ou seja, qual o sentido da vida? Né? Por que isso aconteceu? Por que acontecem esses fenômenos, né? Esses primeiros filósofos estavam interessados nessas questões. O que é a natureza? O que é a água? Né? Eles também eram chamados de fisiólogos, né? Fisiologia. Vou explicar o tema da physis, se der hoje nesta transmissão. Tudo bem? Até então? Vamos lá. Um outro questionamento que há entre os filósofos, né, é sobre a nossa própria vida, né? Por exemplo, os filósofos perguntam por que que a gente nasce e morre, né? Ah, por, por que que surge o dia, por que que surge a noite, por que que surge a primavera, por que que surge o outono, o que é a natureza? O que essas perguntas querem dizer? O que é que está na base dos acontecimentos que ocorrem na natureza e no universo? Ou melhor, o que é a natureza e o universo? Né? Certamente a religião, né,
E as tradições, os mitos davam respostas para essas perguntas, né? Por exemplo, o ser humano sempre se questionou o que é a natureza, o que é o mundo. E as religiões têm um sistema de respostas, né? Sobre o que é o mundo. Pense em qualquer religião que vocês puderem imaginar. Ela tem um sistema de explicação sobre o que é, qual é a gênese do mundo. Existe a gênese no cristianismo, no islamismo, no judaísmo e etc. Né? Que são tentativas de explicar o que é o mundo. Mas os filósofos, esses primeiros filósofos, não estavam muito dispostos a acompanhar ou acreditar na explicação religiosa, né? Existia explicação mítica também, né? Ou seja, os mitos, eles tentam dar respostas para o que é o mundo, né? Pense em qualquer mito aí, qualquer cosmologia que você puder imaginar. Existe um sistema de respostas para o que é o mundo, né? Vamos pensar rapidamente na mitologia grega, por exemplo, né? Na mitologia grega, quem cria o mundo é Cronos e Reia, né? E depois tem a segunda geração de Zeus, né? Tem os titãs, depois tem toda uma hierarquia de entidades, né? Isso são explicações míticas que vêm dos mitos, que procuram responder o que é a natureza e o universo. Mas os primeiros filósofos não estavam dispostos a aceitar, né, essa explicação. Eles procuravam uma explicação mais racional, mais lógica. Essa é uma palavra muito importante para a filosofia, lógica, o que é o logos, né? Os filósofos, nós filósofos acreditamos que a natureza possui um logos, uma lógica, uma sequência. E essa lógica da natureza, né, é possível, né, ela se mostra para nós e a gente pode compreender qual é a lógica, o logos do mundo, através da filosofia. Né? É isso que estavam buscando os primeiros filósofos. Né? Eu não vou adentrar muito especificamente sobre quem eram esses primeiros filósofos. Falei muito rapidamente sobre Pitágoras, né? Poderia falar sobre Tales de Mileto também para vocês, né? Mas eu gostaria de adiantar um pouquinho na explicação, né? Ainda dentro do contexto do surgimento da filosofia grega, né? A gente deve pensar que nem sempre essa filosofia grega existiu. Antes do surgimento dessa filosofia grega, existia a explicação, que nem eu falei para vocês, mítica sobre a origem do universo, uma cosmologia, né? E essa cosmologia, de alguma maneira, influenciou aos filósofos, né? Aí vocês devem estar me perguntando, mas os primeiros filósofos não recusaram a explicação dogmática, mítica, religiosa do mundo, né? Alguns sim e outros não, né? É preciso compreender que os mitos participam da compreensão do universo. Os mitos são narrativas. Os mitos são narrativas de um tempo longínquo, de um tempo de eras atrás, né? E os mitos estão presentes, são reavivados, né? Seja na filosofia, na literatura, na poesia, na dança, na música, né? Vocês percebem como que os mitos são encenados, por exemplo, nos teatros, nos teatros, na música, na dança, né? Os mitos participam da nossa vida, né? Poderia citar milhares de mitos aqui para vocês, né? E é muito difícil, né, traçar qual é a origem de um mito, né? Os mitos são narrativas presentes na história da humanidade desde tempos imemoriais, né? E é difícil dizer, as pessoas geralmente perguntam, é verdade ou mito? Bom, é muito difícil essa pergunta porque muitas vezes fatos históricos se transformam em mito, né?
Saibam disso. Tem fatos históricos que às vezes ficam distantes e que se parecem com mitos, né? Por exemplo, eu sempre falo isso, né? Sempre dessa cartada. Quando eu estava na Índia, né? Uma vez a gente estava num grupo de amigos conversando sobre religiões, né? E eu falei sobre cristianismo e Cristo, né? Um menino indiano me perguntou, mas Cristo não é mito? Não é uma mitologia? Falei, bom, não é uma mitologia, né? Existe o Cristo histórico, né? Mas é que conforme passa-se o tempo, criam-se muitas narrativas que às vezes fatos históricos se transformam em mitos, né? Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo de mitologia para vocês. O mito da caverna, por exemplo, né? Criado por Platão, ou seja, olha o poder de um mito. Olha o poder de um mito. Nós podemos criar um mito que explique o mundo. Podemos, mas tem que ser um mito muito bem estruturado que faça sentido para grande parte da população, né? Ou se for possível para o mundo inteiro. Aliás, isso é um desafio da filosofia, né? É ter uma linguagem acessível, né? Para todas as populações. E isso é algo muito difícil. Muito difícil desenvolver uma linguagem, uma explicação que faça sentido para a grande maioria das pessoas viventes no mundo. Não é fácil. Platão é um desses filósofos que consegue criar um mito. Vocês já ouviram falar do mito da caverna, né? O mito da caverna é um mito criado por Platão, né? Platão foi um homem histórico que criou um mito, né? Que narra a situação da vida humana, né? Não vou explicar o mito da caverna aqui, imagino que a maioria de vocês já conhecem, né? Mas são mitos que fala parte da nossa psique. Com esse mito, Platão quer explicar que a nossa condição da vida na Terra é como se fossem seres aprisionados numa caverna, olhando as sombras, julgando que a sombra é a realidade. Mas existe a chama, a sabedoria, da luz do conhecimento ou da filosofia que está fora da caverna, que precisa de um movimento de ascese, um movimento de saída. E certamente este é um movimento doloroso, difícil, que muitas pessoas não querem trilhar. Não querem. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem pessoas que não querem mergulhar num movimento profundo de conhecimento, né? Não querem, por motivos particulares, né? Enfim, cada um tem a sua jornada, né? Mas para tornar-se filósofo é preciso fazer esse movimento de saída da caverna, esse movimento de ascese, né? E por que é perigoso? Porque isso vai transformar grande parte do nosso pensamento e do nosso cotidiano, porque saber de algo é ter responsabilidade sobre algo, né? No momento que você tem um conhecimento e que você sabe que é verdadeiro e útil para você e para a humanidade, devemos pôr em prática. Ou é uma tremenda de uma falta ética, né? Alguma pergunta, consideração? Não, eu queria falar sobre aquela questão, né, que a gente fala que depois que a gente sabe de alguma coisa, a gente se torna responsável por tudo que acontece, né? E é só isso, eu lembrei disso mesmo. Sim, sim. O conhecimento nos traz responsabilidades. Sim, nos traz. Essas aulas de filosofia é muito séria, não é para qualquer pessoa, né? Certamente, se você está nos ouvindo aí, por qual plataforma que for, já tem o nosso parabéns, né? Não é qualquer pessoa que se dispõe, que tem a vontade, a alegria, a disposição de falar sobre filosofia. Por quê? Porque muitas pessoas não gostam de filosofia. Eu já tentei dar aula, às vezes, de filosofia para ensino médio, é muito difícil, né? Meus alunos falam, é muito abstrato, né? As pessoas hoje em dia falam isso. Não, filosofia tem que pensar muito. E é verdade. Essa é a mais pura verdade. Filosofia tem que pensar. E pensar cansa. Pensar cansa. Pensar rigorosamente, sistematicamente, não é fácil. Não é fácil, né? E também me perguntam o seguinte, o que é preciso para se tornar um filósofo? Dedicação, vontade, disposição, reflexão, interesse.
Não é preciso fazer uma faculdade de filosofia. Eu sempre falo isso. Não é preciso fazer uma faculdade de filosofia para se tornar filósofo. Qualquer pessoa pode se tornar filósofo, né? Desde que conheça a história da filosofia, os principais pensadores, a história do pensamento, né? Por que a história do pensamento? Por que a filosofia estuda a história do pensamento? Porque todo o nosso pensamento que a gente tem agora, ele tem uma história. Presta atenção no que você está pensando agora, nesse pensamento que você está tendo agora. Ele tem uma história, ele tem um contexto, né? E a filosofia estuda o contexto, né? A história do pensamento. Tudo tem história. As ideias, o pensamento, a filosofia, né? E é isso que é necessário para se tornar um filósofo. Certo? Cadê o... Um minuto, gente, que eu estou localizando aqui. Eu fiz um esqueletinho da minha fala. Bom, falei sobre os mitos, né? Perfeito. Então, vou comentar agora muito rapidamente, né? A gente está falando da história da filosofia, né? Então, vou falar de alguns contextos de surgimento, né? O que influenciou o contexto histórico, social, político da Grécia para o surgimento deste saber filosófico que hoje se espalha pelo mundo, né? Influencia a nossa cultura, a nossa ciência, a nossa política, a nossa economia, talvez até as nossas religiões, né? Tudo vem em volta da filosofia, sempre, né? É preciso saber que a filosofia, ela é a mãe das ciências, mãe, né? Todo cientista deve o seu conhecimento, né, à sua fonte filosófica, né? Então, a filosofia tem um contexto de surgimento, né? E qual foi esse contexto de surgimento? Que nem eu falei para vocês, foi lá na Grécia, 2.500 anos atrás, né? E teve alguns fatos que influenciaram, né, o surgimento da filosofia. Eu vou falar rapidamente sobre alguns tópicos, né? Por exemplo, as viagens marítimas, que é uma questão histórica, é uma questão geográfica, política, econômica, né? Cadê o texto? Só um minutinho. Certo? Aqui, por que as viagens marítimas influenciaram o surgimento da filosofia? A resposta é muito ampla e eu vou tentar resumir, né? Pelo seguinte, né? Escuta só. O homem grego antigo, ele era bastante influenciado pelo mito e pela mitologia e por Homero e Hesíodo, pelos livros Ilíada e Odisseia, né? Quem leu a Ilíada e a Odisseia, né, saibam que esses textos são a Bíblia do homem grego, né? O homem grego antigo, ele era formado através de Homero e Hesíodo, né? E dessa forma, os gregos antigos acreditavam que os mares mais distantes eram habitados por seres e criaturas abissais, né? Sereias, titãs, heróis, né? O homem grego antigo acreditava nisso. E conforme aumentou as viagens marítimas, por uma questão de comércio, por uma questão financeira, né? Os viajantes, né, fizeram o seguinte, começaram a pensar o seguinte: onde estão, né, as sereias mitológicas, né, os titãs e tudo mais? Onde estão? Alguém viu? Alguém viu o Kraken de Poseidon? Não, ninguém viu. Ou seja, as viagens marítimas produziram uma coisa que é chamada de desencantamento do mundo. Ou seja, o mundo ficou um pouco menos mítico. Ele promoveu uma desmistificação do mundo, né? Ou seja, né, Homero e Hesíodo, né, a Ilíada e a Odisseia, perderam um pouquinho o poder de explicação, né? Ou seja, a explicação dogmática, mítica diminuiu, né, por conta das viagens marítimas, né? Outro contexto também foi a invenção do calendário. Por que a invenção do calendário? Porque antigamente, a gente está falando do contexto aqui nosso ocidental, né? Existem vários tipos de calendário, mas vamos falar dos calendários que a gente trabalha, o calendário grego, por exemplo, gregoriano, desculpa.
né? Por que isso influenciou o surgimento da filosofia? Porque antes do calendário, a gente marcava as estações do ano também por meio da mitologia, né? As estações do ano eram explicadas através da mitologia. Como eu posso exemplificar isso para vocês? Deixe-me pensar. Por exemplo, né, o que para o homem grego antigo, antes da filosofia, o que estava na base do plantio? Eram os deuses. Era Deméter, que é a deusa do plantio, da agricultura, né? Então, todo o nosso calendário de primavera, verão, outono e inverno, né, eram ciclos, né, designados pelos deuses. Né? Tem até uma longa explicação sobre Deméter e sua filha, que foi para o Hades, e quando a filha de Deméter vai para o reino do Hades, nada brota, nada surge na terra, e tudo fica cinza, tudo fica frio. Né? E com a invenção do calendário, a gente pôde explicar as estações do ano, né? Sem recorrer às explicações religiosas e míticas. Né? Por isso que a invenção do calendário ela é importante para o entendimento do contexto do surgimento da filosofia, né? Tem mais um outro tópico, só um minuto. Invenção da moeda. Ah, sim, invenção da moeda. Sim, tá aqui. Por que a invenção da moeda influenciou o surgimento da filosofia? Por uma questão muito simples, né? Pelo diálogo a respeito do valor das coisas, né? Por exemplo, antes da invenção a invenção da moeda não é uma invenção necessariamente grega, viu? É de outra população, se não me engano, Suméria, não lembro. Mas por que a invenção da moeda facilita e desenvolve o surgimento da filosofia? Porque antes da invenção da moeda, a gente trocava as mercadorias através de escambo, né? Escambo, troca de mercadoria. E é muito difícil trabalhar com escambo, né? Porque, por exemplo, se eu produzo tomates e você é um pescador, né? Quanto que a gente verifica, né? Quanto vale 3 peixes, vale quantos quilos de tomate? É uma discussão difícil, né? Ou seja, é uma discussão que nos traz a questão do valor. Qual o valor da mercadoria? Qual o valor do trabalho? Qual o valor da mão de obra? Né? Na época do escambo não tinha essa discussão, né? E com a invenção da moeda, a gente trouxe para o campo da discussão a importância do valor. Qual é o valor das coisas? Né? Lembrando que valor é diferente de preço, viu? Valor é diferente de preço. Certo? Mais um outro tópico aí do que influenciou o surgimento da filosofia, né, foi o desenvolvimento da vida urbana, né? Desenvolvimento da vida urbana. O porquê que o desenvolvimento da vida urbana aumentou, possibilitou o desenvolvimento da filosofia? Por uma questão muito óbvia, né? Antigamente, né, éramos populações mais rurais, estávamos mais distantes uns dos outros, né? E o desenvolvimento da vida urbana da cidade ou da polis, né? Essa palavra não é uma palavra grega, a polis, a cidade, né? Nos colocou mais próximos uns dos outros, né? Dialogando, nossas famílias ficaram, nosso contexto de família, comunidade e nação ficou muito maior, né? Ou seja, a vida urbana possibilitou que a gente discutisse, conversássemos mais, trabalhássemos juntos, né? Ou seja, tem bastante contextos aí pelo qual possibilitou o desenvolvimento da filosofia, né? Poderia falar também aqui do desenvolvimento da escrita alfabética também, mas vou pular este tópico. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: a filosofia, para ela surgir, ela teve contexto histórico, social, político, geográfico e etc. Né? E mais um detalhe aí importante que nos ajuda a discutir a política, um contexto pelo qual a filosofia também surge, é a questão política. Né? Essa palavra política é uma palavra grega, quer dizer politikos, né? Que quer dizer a arte da polis. Né? Escuta só, discutir política do modo grego, né? Do modo grego, é discutir a arte da polis. Isso é importante falar, viu, gente?
Isso é importante. Presta atenção. Devemos discutir política, né? Eu abomino as pessoas que falam que política não se discute. Só um ignorante fala uma coisa dessa. Que política não se discute. Política se discute, deve ser discutido, só que da maneira correta. Da maneira correta, né? Discutir política não é discutir partido político. Isso é baixo, né? É infantil demais discutir partido político, né? Veja a situação política que o mundo está passando, que o Brasil está passando, né? Até vergonha, né? Mas o que eu quero dizer, o que eu estou tentando passar para vocês, o que é discutir política ao modo grego? É discutir a arte da polis, né? O que é discutir a arte da polis, né? O que é bem para todos. Isso que é uma discussão política em essência, né? O que é bem para todos? Não é bem para um seleto grupo de pessoas, não. Discutir política é o que é bem para todos. E a filosofia é importante por este ponto. Numa discussão filosófica não pode ser prezado uma centralidade de poder. Todos na polis, né, são importantes. Os assuntos da polis devem ser públicos, né? Isso é um pensamento que nasce no cerne do coração da filosofia grega, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais algum tópico aqui. Um outro contexto também. Então, vou finalizar nesse aqui, porque são muitos contextos pelo qual a filosofia surgiu, né? Um outro contexto importante foi os espaços públicos, né? Os espaços públicos, né? Escuta só, o que eu quero dizer com isso? O espaço público é um lugar onde que nasce no cerne do coração da filosofia grega, né? E onde as pessoas podiam discutir publicamente o que era a política, aquilo que é importante para a polis, né? Espaços públicos de convivência. Isso também influenciou o espaço público trouxe uma outra discussão também, né? Que é a discussão a respeito do conceito da lei. Né? Nesses espaços públicos que os homens gregos antigos, os filósofos ou os primeiros filósofos discutiram o que era a lei, né? E lembrando que a lei não é uma discussão finalizada, né? A ideia da lei é uma coisa que está em nós, deve estar em nós a todo instante, né? Lembrando que a nossa lei é falha, né? É falha. Desde o contexto de seu surgimento na Grécia Antiga, olha que curioso, a Grécia é considerada o berço da democracia, né? Mas este mesmo berço da democracia assassina Sócrates, talvez o mais sábio dos mortais, como dizia o oráculo de Delfos, né? Ou seja, toda lei, ela, né, feita por homens, ela tende a ser falha, né? Aceitemos isso, aceitemos. Tudo bem até aí? Considerações, perguntas? Não, até agora espaços públicos, escola naturalista é a que acaba. A escola naturalista da filosofia é uma coisa que eu explico muito rápido, né? Existem várias escolas de discussão na filosofia, ramos de discussão, né? E os primeiros gregos, né, os primeiros filósofos, eles tinham uma escola chamada escola naturalista, né? O que quer dizer escola naturalista, né? Esses primeiros filósofos, eles estavam perguntando o que é a natureza, né? O que é o sol, o que é a terra, o que são os fenômenos naturais, né? O que é a água, né? O que é o elemento fogo, né? Quando eu falo escola naturalista, não quer dizer, né, uma escola no sentido de arquitetura, né? Quer dizer que a discussão era a natureza, né?
Os primeiros filósofos estavam questionando o que é o cosmos, né? De onde que vem um planeta? De onde que vem a galáxia? Né? Isso quer dizer escola naturalista, né? Mas existem outras escolas, né? Por exemplo, a escola de Sócrates, né? Não é uma escola naturalista. Sócrates, ele é um divisor de águas na filosofia, por quê? Porque antes de Sócrates, os filósofos estavam perguntando o que é a natureza, né? O que é o cosmos, o que é a Terra, né? E Sócrates, por que ele é considerado o pai da filosofia? Porque ele é o primeiro a fazer a pergunta mais temida. A pergunta mais temida, que é o que é o homem? O que é a humanidade? Ou o que é a sabedoria? O que é a sabedoria, né? E deixo essa reflexão para vocês também. O que vem a ser a sabedoria? Como ela nasce? Podemos tê-la em alguma medida? É possível ter sabedoria, ter logos, ter lógica, sentido de vida ou existência? Ou a vida é um mar caótico, sem sentido e significado? Isso aí eu deixo como reflexão para vocês, certo? Então, por hoje eu preparei esta curta fala rápida sobre a história da filosofia, a história do pensamento, né? Falamos sobre o contexto do surgimento da filosofia na Grécia, né? Falamos sobre a escola naturalista, falamos um pouquinho sobre a importância do mito, da mitologia, né? E dos primeiros pensadores. E aí, nos vemos num próximo encontro. Alguma pergunta? Alguma consideração? Não sei, tem que ver lá no chat, mas deixa eu ver aqui. Não. É isso então, pode agradecer. Deixa eu fechar, deixa eu finalizar. Perfeito. Até mais. Tchau. Garotada, essa foi o encontro de hoje do Fala Mais Troca. A gente tá aqui suando, tá calor pra dedéu aqui na praia, viu? Mas mesmo assim a gente tá aqui com vocês, passando esse conteúdo. O Fala Mais Troca é esse projeto que acontece às terças, quartas e quintas. Os momentos são de compartilhar, silenciar e praticar. Hoje a gente conversou sobre o que é a filosofia e o que é a sabedoria. E como que a gente pode praticar isso em nossas vidas? É tendo o nosso direcionamento, é estando direcionados ao que a gente quer ter, ao que a gente quer ser, quem a gente acha que é. Então, caso vocês estejam gostando desse conteúdo, curte aí nossa página do Facebook, Projeto Fala Mais Troca, compartilha com o pessoal, a gente também vai estar no YouTube, lá na Rede Integrativa, tá certo? Semana que vem a gente se encontra e se quiser ver como que é a nossa agenda, entra lá no site da redeintegrativa.com, que a nossa agenda tá lá na Filos Psique. Obrigado, gente. Tchau, tchau.